E como sempre falo, eu não vim aqui fazer o que eu quero, o que eu pretendo. Eu vim aqui para ser usado pelo Senhor, Pai. Porque se o Senhor não me usar, o que eu posso fazer por esse povo? Então, usa-me, Deus, na sua palavra, de tal maneira que ela consiga entrar, meu Deus, no espírito, na alma, no cérebro, na mente, no consciente de cada pessoa, e o Espírito Santo convencê-lo do juízo do pecado, para que ela possa agir na vida dessas pessoas, curando, libertando, aconselhando, dando a direção certa, em nome de Jesus. Por isso esse culto está em suas mãos e que teu Espírito Santo venha dirigir, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém. Graças a Deus. Gente, o que eu quero falar para vocês? Que Deus quer falar para vocês, quer falar para eu também. Quando nós somos de Deus, a gente não se corrompe. Ainda que a coisa pareça até vantajosa, parece até que agora é a minha saída. Não, é a sua entrada de um grande problema. Eu, quando caçava passarinho, eu botava o melhor no assalpão. Eu não botava o assalpão puro, o passarinho não veio. Então eu fingia ser, né? Na época lá do mundão, eu tinha lá quando eu andava pelos matos lá, eu tinha 12, 11, 12, 13, 14, 15. Eu mesmo pegava aqueles caixotes de feira, arrumava a tela e fazia o viveiro, olha que maldade, para poder prender o tizil. Mas eu caçava tizil, José Ribeiro, o Heraldo, que hoje é dentista, não sei por onde ele anda, o Jair, é uma turminha. Essa hora da manhã a gente já estava molhado de sereno, dentro do mato, com gaiola pendurada, cada um vestiu um casaco velho do pai ou da mãe, da avó, e estava lá encolhido lá, não tinha um calçado direito, mas o assalpão era bem cuidado. O assalpão a gente botava painço, alpiste, a gente botava uma bandinha de laranja, um pedacinho de mamão, uma bananinha, tinha que estar bem, senão o passarinho não ia. Como um sacolão. O passarinho chega lá, olha e disse, bom, mamão não gosto, opa, laranja eu já gosto. Aí ele escolhia. Daqui a pouco, quando ele entrava, eu pegava, botava em outra gaiola e ficava esperando para pegar mais tizil. Aquela mata do vigia ali no areal, poxa. Então, o que acontece? A Ana, da Bíblia, ela se sentia meio decepcionada, totalmente decepcionada, porque ela via as outras mulheres ter filho e ela não tinha. Tá entendendo? É como hoje você de repente diz, poxa, fulano tem carro, Bertano tem carro, por que eu não tenho? Fulano tem isso, tem um cordão de ouro, por que eu não tenho? Gente, você não tem que pensar assim, nem olhar assim. Você tem a pessoa mais importante do que o ouro, do que o carro do vizinho, do que o prédio do vizinho, do que a roupa do vizinho, que é Jesus. Nele está tudo que você precisa. Mas como é que eu conquisto isso? Eu preciso me aliar a Deus. Não por interesse. O meu interesse é pertencer a Ele. Entendeu? Eu sou de Deus, eu tenho um espírito de Deus. Aí as outras coisas vão tudo fluindo. Você faz coisas de gente. Como que eu consegui isso? Você vê o que é a mão de Deus. Então a Ana, ela orava. Ela não tinha um filho, ela orava. Eu quero filho, eu quero ser mãe. E depois que aconteceu, ela foi mãe. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Samuel.
1 Samuel. Vamos pegar aí no capítulo... Eu não vou dar tudo, eu vou saltear aqui, mas você vai entender com muita precisão. É, 1 Samuel, capítulo 1. Muito frio aí, Vandinha. Capítulo 1, a partir do versículo 20. Achou? Acharam? Agora você precisa entender, Deus está falando com você. E Deus vai falar comigo também. Você precisa entender isso. Tá? Nasce Samuel, não é o título? E qual é o próximo passo? E é consagrado a Deus. O que é uma coisa consagrada a Deus? Separado. Isso aqui é de Deus, ninguém mexe. Entendeu? Tem muita gente que não sabe o que é consagração. Pensa que é uma coisa do outro mundo, que dão consagração é quando você se separa para Deus. Um homem consagrado a Deus, esse homem só serve a Deus. Hein? Tudo dele é com Deus, é para Deus, e ele é consagrado a Deus. Ele a preocupação dele não é outra a não ser em agradar a Deus, servir a Deus, fazer tudo direitinho. Ele tem compromisso. Eu, por exemplo, eu venho aqui, eu não venho atrás de dízimos e ofertas. Claro que a gente precisa estar na Bíblia. E é com os dízimos que se paga o aluguel, que se paga a conta da luz. E amanhã mesmo, vai ter que, ou hoje, né? Tem que comprar material para sexta-feira da nossa campanha aqui. Né? Isso é com o quê? Com os dízimos, com as ofertas, né? Mas o meu alvo não pode ser dízimo, não pode ser oferta. Não posso vir aqui, Deus tem que fazer, acontecer. Não, graças a Deus. A saúde, o teto para morar está muito bom. E mais, isso sucedeu, vamos direitinho aí que você vai entender, que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Ela alcançou o milagre dela, a bênção dela. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, pois o nome dele é Samuel. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual. E a cumprir o quê? A gente não pode esquecer do que vota com Deus, irmão. Você vota um negócio com Deus e faz outro. Isso dá um prejuízo na tua vida enorme. Isso que ele disse, se você votou, você tem que pagar. Isso é casamento, é chamado. Eu, por exemplo, eu tenho um voto com Deus, aceitei o chamado. Eu tenho que ir até Deus me levar. Tá? E lá, eu não sei como é que é lá do outro lado, eu quero também continuar servindo ele lá. Mas, 22. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, olha o que ela falou para o marido dela. Quando o menino for desmamado, assim que ele largar o peito, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Olha só, porque ela poderia ter mais filhos, não é que ela estava desfazendo do Samuel. O cuidado dela era tão grande com Samuel, que ela consagrou Samuel a Deus. Você consagra seus filhos a Deus? Ou só diz, Senhor, eu estou entregando na sua mão?
preciso fazer isso. Você trazer o coração o que você quer que ele ou ela seja e consagrar a Deus. Pai, eu quero que meus filhos sejam pessoas tementes ao Senhor, pessoas que jamais envergonham o Senhor, pessoas que jamais escandalizam o seu evangelho. Faça as pessoas descrer. E eu quero que sejam prósperos, não quero que ande por aí catando papelão, latinha, dormindo sereno, porque eu estou consagrando ao Senhor meus filhos, toda a minha geração, filhos, netos, bisnetos, vai por aí afora. Então, a sua comida, a sua casa, seu salário, tudo você tem que consagrar a Deus, seus sonhos, seus projetos. Mas, 23, e Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parece aos teus olhos. Ele não travou a mulher, não. Que palhaçada é essa? Eu que sou o cabeça da casa, não sei o quê. Não, peraí, o negócio dela é com Deus. Faze, como é que é? O que bem te parece aos teus olhos. Fica até que o desmameis, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Quando ela dava o peito e já não queria mais, agora é o meu combinado com Deus. A gente às vezes combina com Deus: Senhor, que se isso eu vou te servir, eu vou ser fiel. Aí Deus faz, você não faz coisa nenhuma. Que se eu pegar aquela indenização, X é do Senhor, só pode ter, não faz coisa nenhuma. Assim que eu sair daqui desse hospital, eu vou lá na igreja, vou falar com o pastor pode me batizar que agora eu sou de Jesus. Vou para o outro lado. Deu até um churrasco lá, não cumpriu o que tratou com Deus. E havendo-o desmamado, 24, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Eli era um sacerdote. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Era uma mulher que ela procurava aquelas pessoas de Deus para orar. Não é hoje. Tem gente que eu gosto de uma irmã que vinha aqui e um dia eu flaguei ela, no monte. Eu falei: irmã, não, que aqui o pessoal revela, irmã. O diabo sabe que eu preciso de dinheiro, estou precisando. É que você paga a luz, paga uma opção de coisa, tal. Eu não tenho dinheiro, ele vai me apresentar um agiota. Olha, um agiota, está emprestando, o juro é pequenininho, não sei o que e tal. Vai querer me jogar naquilo ali. Ele sabe qual é a sua fome, a sua necessidade. Ele tentou Jesus. O que ele viu em Jesus que ele achou que tinha facilidade para tentar Jesus? Primeira coisa que ele viu, qual foi? Fome. Aí o que ele tentou Jesus? Com comida. Jesus tinha que olhar para aquelas pedras e ver pão. Olha só. Às vezes você olha para um saco de algodão doce e vê arroz e feijão. Aquilo não vai te alimentar nunca. Miojo. Eu conheci uma mulher que morreu comendo miojo. E com feijão. Olha, a Geni estava esse dia, a Geni e a Bianca. Tinha um negócio,
um escorredor desse de macarrão, cheio de feijão, já ia fazer um mês. Ela botou o banquinho para colher o feijão, ela não tinha ânimo para escolher o feijão, botar no fogo, fazer uma comida direito. Só miojo. Aí eu orei ela e tudo, eu falei, essa mulher... Tem coisa que a pessoa quer e tem coisa que a pessoa não quer. Você pode orar e tudo, mas a pessoa não quer. Irmão. Adiantava orar por Judas? Adiantava orar por Saul? Adiantava, porque ele não queria. Ele queria o que estava na cabeça dele. O diabo já tinha consagrado ele aquele erro. Não conseguia voltar atrás. Tem gente que vê, não quero isso não. Pode ser muito maravilhoso. Não quero. Eu estou falando isso para você porque eu vivo isso. Vivo isso. Então, tá, no versículo 27. Por este... Vamos pegar o 26 para a gente entender o 27. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Todo aquele que pede, desde que você esteja pedindo, seja correto. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Entregou Samuel nas mãos do Eli, como sacerdote. Sou eu homem de Deus, eu conheço. Só que ela não sabia, essa parte que eu quero... Sueli, Deus abençoe a sua vida. Só que a Ana não sabia, nem o marido dela, Elcana, talvez não, que os filhos do Eli, meu irmão, era tudo desonesto, era arrogante, não respeitava ninguém. E onde ela botou o filho? Na casa dos rebeldes. Só o homem da casa que era de Deus. Mas ali ele perdia, porque ele sabia do erro dos filhos. Como que seu filho chega em casa com uma bicicleta, você não quer saber de onde veio? Que tanto dinheiro é esse na mão do seu filho e você não procura saber de onde veio? Ai, que bom, agora eu vou comprar um negócio, não sei o que e tal. Como que você vê o seu filho debater com pessoas mais velhas e você não percebe o erro? Aí eu arrebento no pau. Não, não é assim. É conversando. Quem é Deus, quem é o diabo? Quem é Deus, quem é o diabo? É conversando. E ela entregou o filho dela lá. Gente, o negócio é pesado. Aí nós vamos dar um salto grande aí. Vamos lá para o versículo 12 do capítulo 2. Aqui tem um cântico da Débora e tal. Vamos ler um pedacinho do cântico, aqui no capítulo 2. Vamos ler um pedacinho. Então orou Ana e disse: meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. Ela falando. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Acabou a vergonha dela. A madre dela abriu, ela engravidou, nasceu filho. E às vezes você é estéril. Pastor, não prospero. Pastor, minha vida não anda. E você tem trancado a tua vida. Você tem aprendido com quem não deve, irmão.
Às vezes você anda com quem não quer saber de Deus. E Jesus disse o quê? Sem mim, não pode ser assim. Eu ando com pessoas que não querem saber de Deus, mas para conquistar a pessoa para Deus. Mas quando já é cristão batizado, opa, estou fora. Ele já sabe. Quem não sabe entre céu e inferno? Até uma criança que nasceu ontem, que não tem um dente na boca, já sabe, irmão. Ó, a Letícia tem a festinha de quadrilha do colégio, né? E o ano passado ela teve a roupinha dela de quadrilha. E esse ano ela botou a barriguinha de fora. Aí, o senhor é doutrinário? Não. Mas ela mesma olhou assim. O que houve? Minha barriga de fora aqui. E aí? Papai, eu quero outro vestido. E aí? Aí dei lá meu jeito lá e orei a Deus, consegui um vestido para ela. Aí ela ficou feliz, que o vestido cobria tudo. Mas por que ela sentiu isso? Por entregá-la na mão de Deus. Então o Espírito de Deus, ela já com 6 anos, está trabalhando o coraçãozinho dela. Não quero nada com o diabo, só quero com Deus, quer dançar para Deus, quer cantar hino. Está todo mundo curtindo ela cantando um hino com você. Todo mundo. Tem gente que eu nem esperava. Então, versículo 2, olha a visão da Ana. Não há santo como é o Senhor. Você já falou isso para Deus algumas vezes em oração? Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Você já prestou atenção nisso? E rocha nenhuma há como nosso Deus. Isso é uma adoração, eu gosto disso. Falou a verdade. Quando eu oro a Deus, isso aqui em particular, sabe? Mas eu falo assim, eu chamo ele, sabe de quê? Insubstituível, imedível, impesável, que a tua misericórdia nenhum homem consegue entender, nem o tamanho do seu amor, a tua grandeza. Eu falo assim para Deus. Quem pode me dizer o tamanho do Senhor, Pai? A sua altura, a tua força, o seu poder, ninguém pode me falar isso, porque está tudo muito além do que me fala e também do que eu entendo. O Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é muito mais santo do que eu vejo como santo. Falo isso tudo para Deus, até eu chegar onde eu quero para falar com Ele. Aí digo, é em nome do Teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, que eu venho ao Senhor entregando a minha oração, peço a sua atenção do que eu preciso falar. E aí lá vai eu, irmão. O senhor sabe orar bem? Não, irmão, ninguém sabe orar como convém. Isso flui de dentro de você. E aí Deus me responde no que eu quero agir. Mas eu vou ficar muito decepcionado de orar a Deus e não ter resposta. Então, versículo 2: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força, glória a Deus.
Os que antes eram fartos se alugaram por pão. O que é isso? Você era cheia do poder de Deus, eu cheio do poder de Deus, e às vezes por causa de dinheiro, porque o fulano tem uma vida melhor, eu estraguei minha unção, estraguei minha credibilidade a ponto de eu mesmo ficar com vergonha, de eu mesmo achar que não sou nada. Entendeu? E eu parei com esse negócio de, eu fui em tal lugar, que lugar bonito, eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu acho bonito aqui dentro? O que eu acho bonito em Deus? Eu não posso ficar falando dos outros. E eu? Mas o arco dos fortes foi quebrado. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, se venderam. Meu Deus! Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Não engravida mais. É quando a pessoa, fora de Deus, trava a prosperidade, fecha. Ele diz, sem mim, não vai conseguir. Aí você fica louco, irmão. Daqui a pouco aí, R$50 o público. Essa caixa aqui, que legal. Na loja está custando uns 2.000, mas R$100 leva agora. Começa a ficar doido, daqui a pouco não tem mais nada para vender, vou vender o que mais? E sendo filho de rico, que o Senhor é dono do ouro e o dono da prata. Qual é o erro? Eu não estou orando, eu não faço um jejum, eu não me consagro, eu estou acompanhando a cabeça errada, ouvindo a pessoa errada. Como é que eu vou pegar conselho com uma pessoa que não ora a Deus, não tem comunhão com Deus, não tem nada, não tem como? Davi ensinou isso. Davi ensinou isso, que bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios. Você vai se aconselhar com uma pessoa que não tem nada de Deus, não conhece um versículo bíblico. Até me perdoa a maneira de expressar, mas é o porco que se aconselha com o porco, todos comem lavagem. Mas o Senhor é o que tira a vida, e o que mais? E a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha aí. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Por isso que Jesus, na cruz do Calvário, diz: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que o diabo não tem poder para tirar a sua vida. Então ele entregou a pessoa certa. O Senhor, sim. Se eu tenho que morrer, só o Senhor pode tirar a minha vida. Tem gente aí, irmão, que só tem a metade da cabeça e está vivo. Por quê? É sério, irmão. Porque a vida está na mão de Deus. E Deus olha para você lá na frente. Aí se ele vê, fulano vai se converter, fulano vai mudar. Então é vantajoso para Deus. Dá uma esticada nessa pessoa, mas ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele estupra, ele não sei o quê, mas Deus diz que lá na frente ele vai se converter. Por isso que lá no Evangelho de João, acho que é 10, que ele diz: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, me convém agregar. Quer dizer, ainda não está comigo, mas já é meu.
e me convém agregar. Eu vou pegar essas ovelhas. E tem muita coisa que eu preciso entender. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, e exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, irmão. Você pode dar a volta por cima, ajudar muita gente ainda, que te acha miserável, que você é isso, você é aquilo. Amanhã você pode ser o José. E olhar para o José, sem vergonha, ele é filho lá do Jacó. Não dá nada não. Não sabiam que ia ser governador. E todo mundo para comer ia ter que falar com ele. Até os próprios irmãos dele. Mas o que José fez? Ele era fiel a Deus. Garoto novo, cheio de sangue na guerra. Se a outra, o marido não está aí, eu vou sair com essa mulher mesmo. Não. Ficou firme. Mas faz herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Olha, se você é de Deus, por onde você for, você está guardado, hein? Desde que você não está indo para o lado errado, você está guardada. Os pés dos seus santos, como é que é? Guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Às vezes você está vendo coisa desonesta, fica tranquilo. Isso vai acabar. O caminho do ímpio tem fim. Se preocupa, não. Não, o que eu vou fazer, não faça nada. Está uma promessa de Deus para essa situação. Não vai, não. Deixa Deus cumprir a palavra dele. Está aqui, os pés de seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Olha onde vão ficar. Tem que parar de errar o quanto mais rápido. Porque o homem não prevalecerá pela força. Olha aí, gente, é forte. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. Gente, coitada da pessoa que anda contra Deus e fazendo injustiça. A hora que Deus manifestar o poder dele, até nós que somos filhos de Deus, você imagina os da redondeza lá de Coradatã e Abirão, quando viram eles descerem vivos para o inferno. Gente, olha o que aconteceu. Prefeito, capitães, sátrapas e outros, presidentes, lá de Daniel 6, naquela região, quando souberam que o leão tinha comido eles vivo, com mulher, com filho, com tudo. Mas não comeu o seu Daniel? Daniel é de Deus, e o que é de Deus, o maligno não toca. Mas tem saída? Tem, é parar, irmão. Parar, se arrepender, peita tudo e começa a fazer o que é certo. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo a quem? Ao Senhor. Perante quem? O que eu quero chamar a sua atenção, que o sacerdote Eli, os filhos eram rebeldes, irmão.
E Samuel não aprendeu nada com os filhos de Eli. Pelo contrário, o Samuel era usado para puxar a orelha. Rapaz, olha, esse moleque aí, vai ver que tomava até cascudo, tapa. Bota o pãozinho do Samuel aí, vai ver que eles roubavam o pão de Samuel, comia. Quantos dias talvez Samuel ficou até com fome, porque eles, não dá nada bem não, porque eram rebeldes. A ponto do Elias ser julgado por causa deles. Eu só quero chamar a sua atenção sobre Samuel. Quando uma pessoa escolhida de Deus, irmão, por mais que lutem, você não consegue se corromper. Não consegue. Você fica ali firme. Eu não me rendo. Agora surgiu uma lei aí, e ela está vigorando, tá? Estão agindo sério. A polícia, polícia civil, polícia militar, acho que federal também, eles estão atrás de celular roubado. Entendeu? Então chega lá no seu celular lá, descobriram, aí vem lá. Compareça à delegacia mais próxima para devolver esse celular. Aí você não vai, você é cúmplice. E você pode ser preso. É sério que eu estou falando. Aí vem na tua casa aquele celular de 15, 20 mil reais por 100 reais. Puxa, que maré mansa, mas o cara viciado vende para poder comprar uma bebida, uma bujudinha. Vende, daqui a pouco encosta a polícia no teu portão. Não está aqui não, está sim. Vira aí, porque deu o sinal aí, é aqui mesmo. Eu até ia falar isso e esqueci ontem. Mas no 11, né? Isso. Aí ele fala aqui dos crimes de quem? Dos filhos de Eli. Só que eu vou falar para você que Samuel estava sendo criado na casa desse profeta, na casa do Eli, né? E o Samuel não se corrompia. Você, quando é escolhido, você não se corrompe, irmão. Opa, tudo bem, dá a paz do Senhor, não sei o que, tal. Não, você não se corrompe. Você não se move. Não, vamos comigo, eu fui, me dei bem, não sei o que. Não. Está com Deus, tá? Não se corrompe. E Samuel foi lá pequenininho. Uma criança pequena, irmão, você tem a cabecinha fraca. Se ela tiver com uma nota de 200 reais na mão, você chegar com 2 reais, olha aqui, troca comigo, dá essa aí, fica com essa aqui é mais bonita que isso aqui, então, ela vai fazer. Ela te dá de 200, fica com a de 2, de tão inocente que ela é. E o Samuel não se corrompia. Você está entendendo? E a gente barbado se corrompe. Aceita o defeito do outro. Não, porque eu vou te contar o defeito de fulano que você não sabe. Então eu vou te contar agora. Você vai se decepcionar, meu irmão. A única coisa que eu posso me decepcionar é se eu ver o defeito em Jesus. O homem e a mulher é falho, irmão. Se fulano tem defeito, vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Você vai consertar o mundo? Você vai mudar fulano, mudar Beltrano? Não, irmão. Mas se você orar, você junta tesouro no céu.
Entendeu? Junta tesouro no céu. Tem muito mercado aí que perdeu um bom gerente por causa de fofoca. Se o dono do mercado fosse inteligente, pegava o gerente, sentava, conversava. Ah, rapaz, inclusive, eu não sou crente não, vou pedir um pastor para orar por você e tal, porque eu gosto de você, eu quero confiar em você. Mas não, tem gente que é muito burro. Perde um bom gerente, para de ter uma boa venda por causa da fofoca. Acompanha a cabeça podre. Outros pensam que são salvos, no dia do juízo vai ser decepcionado. Você teve a oportunidade de ir lá pedir perdão com um mal entendido, perdoar. Tem gente orando e não perdoa, irmão. É mentirosa, mentiroso. Que Jesus falou, né? E quando estiverdes orando, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, você perdoa nada, irmão. Pastor, porque mora longe. Com WhatsApp, Facebook, Messenger. Não tem mais nada longe não, irmão. E aí? Então, eram, porém, os filhos de Eli, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? De Belial. E não conheciam o Senhor, pior ainda. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, e eram sacerdotes, com o povo que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que eram os filhos dele, estando se cozendo, fazendo lá a comida, a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló, e também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote, que era o filho, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime em primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e senão por força eu tomarei. Eles eram rebeldes, irmão, era brabo. Então o que eu quero chamar a sua atenção não é o que eles eram, nem sobre o sacerdote Eli, é a firmeza de Samuel não se corromper. Quando você é escolhido, você não se corrompe, irmão. Quando você é escolhido, você pode só tem pão e água, mas você não cede. Você sabe o que é prejuízo? Isso é burrice. Aí você vai pela lei do homem, não, porque a lei não sei quanto tal diz isso aqui, irmão, mas a palavra de Deus fala outra coisa, irmão. Você está corrompido. Tem que mudar. Senão, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. É quando você também é racista, ensina seus filhos a ser racista. E vai por aí, irmão. Não respeita a mulher de Deus, não respeita o homem de Deus, não respeita. Está indo para o buraco, não está vendo. E você tem que falar a verdade.
Tem coisas que eu digo, Deus, o Senhor é testemunha. Eu falei isso. Quantas vezes já fiz isso? Eu posso lavar minhas mãos. O Paulo fez isso uma vez. Vamos lá em Atos 20 para a gente finalizar. O Samuel é até aqui que eu quero mostrar para você. Que o Samuel, mesmo sendo jovem, depois foi crescendo, ficou rapazinho, mas não pegou as manias dos filhos de Eli. Não pega a mania de ninguém. Não, porque é pastor, porque... Não entra nessa não, irmão. Sai fora disso. Você pode não conhecer a Bíblia toda, mas você sabe o que é certo. Um dia muitos vão sair do armário e vão me agradecer. Abaixo de Deus. Mota, obrigado por aquela palavra, irmão. Mudou minha história, eu agora tenho paz. Escuta o que eu estou falando para vocês. Um dia, muitos vão me agradecer. Por telefone, vai vir aqui me procurar agradecer. O Atos capítulo 20. E aí, neguinho? Lá no versículo 17, achou? Dá assim, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, aqueles que se achavam, olha, tem um tá cheio de gente assim, eles é que sabem o certo, a verdade está com eles, olhando para a Bíblia e fazendo tudo errado. Não ganha uma alma, não aconselha ninguém, não restaura uma família. São críticos, fariseus, hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Outros ficam em casa fiscalizando a Bíblia. Não, isso que o Mota falou, irmão, coitado dessa gente. Igualzinho, agora eu entendo o que Jesus passava no meio dos fariseus hipócritas. Até naquela casa lá onde puseram paralítico pelo telhado, estava cheio e não queria nem deixar o pessoal entrar com o paralítico. Mas por aqui não, nem dá para passar aqui. Foram pelo telhado, às vezes não deixa você passar. Olha aqui, depois que cessou, não, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Vocês viram aí, não xinguei palavrão, não matei ninguém, não bati ninguém, não mandei ninguém bater na casa de ninguém de foice, de facão, sempre dando bom testemunho. Servindo ao Senhor com toda humildade, também nunca me mostrei melhor do que vocês, nem um sabichão, que sei tudo, que sou formado, que fiz curso, fiz isso, fiz aquilo. Não. Toda humildade. E com muitas lágrimas, já chorei muito, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Conhece o lado dos judeus? Já aconteceu isso comigo, irmão. De pessoas, eu vou te apresentar fulano, Bertano, Ciclano, acho que vai dar certo. Já aconteceu isso comigo, até parente. Um parente que, eu vou levar 3 pessoas para te conhecer. Eu falei, vai lá. Eu falei, não. Mas, e eu estava sozinho na época, já tinha tomado uma na canela, não ia tomar outra.
E como nada que útil seja, deixei de quê, pessoal? De vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a quem? A Deus. Muda de ideia. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Vou deixar vocês, estou indo, hein? Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo o que me esperam, prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmão, a minha preciosidade é Deus me dar sabedoria. Hoje de manhã eu estava falando isso. Me renovar com o Espírito Santo, me entupir de temor. Você tendo temor, você não erra nunca, irmão. 24. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Qual é o Evangelho da graça de Deus? O Evangelho da graça de Deus não é aquele lá, fuma maconha, cheira cocaína, anda até armado, aquilo é safado. Esse não é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é quando você vê lá o defeito na pessoa e você ora. E toda oportunidade você diz para a pessoa: Deus não tira o olho de você, Ele quer te abençoar. Você não morreu porque Deus não deixa você. Aí a pessoa vai lembrar que um dia já teve uma pistola na cabeça, um dia o carro quase pegou, ele, rapaz, então era a mão de Deus, era a mão de Deus. Um dia você vai saber que aquela pessoa está convertida. Você bota ali um camarada para vender bala na sua barraquinha. Botou ele 7 horas da manhã. Aí você chega lá 7 horas da noite para fechar, e aí? Só vendiam as 2. Aí você, vou precisar mais de você, não ser derrotado mesmo, irmão. Derrotado é você. Derrotado é você. Era para você fazer dele o maior vendedor de bala. Você já quer que a pessoa chegue sabendo? Não. É igual a pessoa que se converteu ontem. Eu quero que viva igual a mim. Irmão, eu estou com mais de 40 anos já andando com Deus. Como é que eu quero que uma pessoa que se converteu ontem já pensa como eu, age como eu? Tenho que trabalhar a vida dessa pessoa. E daqui a pouco ela vai mudando, vai mudando. Sempre digo, você é uma bênção, você é uma bênção. Se Deus, tudo que Deus fez, chamou bom, quem sou eu para dizer, não, só está enganado, é ruim, não presta. Passo por cima da verdade, né? Cometo o pecado da transgressão, quando o Senhor diz para eu não amaldiçoar, está lá em Romanos 12, eu amaldiçoo. Quando o Senhor diz para eu não julgar, eu julgo. Está tudo errado. Mas, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo de quê? Do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É até aqui. Você já aconselhou, já falou a verdade? Já, irmão, fica tranquilo. Sua mão está limpa, você está limpo. Se a pessoa é escolhido, não vai se corromper. Pode jogar ouro em pó. Eu já tive cada proposta. E aí, irmão? Muito obrigado. Vou fazer o que Deus me mandou. E tudo que Deus quiser,
ele vem a mim e me confirma, amor, pode ir. Do contrário, é problema. Depois que você vai ver. Entendeu? Seja como Samuel, não se corrompa. E tem pessoas que você tem que só ouvir. Se você der sua opinião, vão discordar. Então você só ouve, mas Deus deu um par de orelha, não é isso? Então, o que não presta, passa direto. E o que serve, você... Mensagem. Você lê se quiser. Tem mensagem que mandam para mim, eu olho assim, já sei que é furada, deleto. Não leio. Porque a pessoa não fala coisa que presta. Então eu deleto. E por que o senhor não bloqueia? Por educação. Mas não leio. É fácil. Você olha assim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. As redes sociais, ela é ótima para quem olha para ela com santidade. Ela é um veneno para quem olha de outro jeito. Aparece lá, Verônica. Vai eu, tem que abrir o estátua, abrir mais não sei o quê. Quando vê, eu estou abrindo até a porta da casa dela para me ver, mas isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Eu vejo lá, você tem que orar, irmão. Outras, tem pessoas que não têm igreja. Separou um cantinho em casa, bota lá o celular, não é batizado, não sabe nada a respeito do Espírito Santo. Mas essa mensagem aqui, o pessoal vai gostar, que você vai prosperar, que você não sei o que e tal. Então, o diabo já sabe quem é aquela pessoa, que o diabo também prega. Satanás prega. Pregou até para Jesus, não vai pregar para você. Então, o que ele faz? Vai ganhando seguidores. E você se abraça aquela mensagem, cada pessoa nem de Deus, né? E você dispensa o pastor da sua igreja. Aquele que Deus diz, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele. É isso que eu digo, quando você é escolhido, você não se corrompe. Muitos que me conhecem não sabem nada do que eu falo aqui. Eu não leio, mas já tem outros que comem a palavra. Mandam mensagem para mim, me pedem, aquele negócio eu esqueço, para ficar no meu Facebook, como é? Confirma aí, como é que é o nome? Gente, não é permissão que pede, não, é solicitação. Gente de todo tipo. Mas porque ouve o que eu estou falando, pega a Bíblia, não, realmente esse homem está usado por Deus. Usado por Deus, é isso aqui. Quando você fala que um homem tem que tratar bem sua esposa, quem não é de Deus não quer ouvir isso não, irmão. Você fala sobre o dízimo, quem não é de Deus não quer ouvir isso. Pedir perdão, quem não é de Deus não quer ouvir isso. Vir para a igreja, tomar a Santa Ceia. Você não é de Deus, você não quer ouvir isso. Então é um tipo de mensagem que não serve. Falar de cura. Agora vê, então a doença foi feita para dar nos postos? Não, é para dar em você. Se Jesus levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, eu vou dizer, não, ele é mentiroso. A doença não foi feita para dar nos postos.
Aonde está escrito que foi feito para dar em você? Ou em mim? E aí? Enquanto você pensar assim, como que você vai ser curado? Como que você vai ser liberto? Você pensa errado. O que destruiu o povo do profeta Oséias, você sabe o que foi? Foi o diabo? Não. A falta de conhecimento. Isso que acabou com eles. Falta de conhecimento, muita gente morreu eletrocutado. Esse menino que anda roubando fio por aí, eles não têm o conhecimento do que é uma carga de 13.000 volts. Vai lá, mete o alicate, a hora que o outro para vem tirar, fica também, e fica também. Falta de conhecimento, não tem conhecimento da eletricidade. Então, a falta de conhecimento, o próprio Espírito Santo orienta. Errais. É um erro grave. Qual é o erro? E não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente que acha que o poder está com ele. Não, o poder está com Deus. Se o poder está com você, que você vai morrer quando? Eu não sei. Então, o poder não está com você. Como é que vai ser amanhã? Não sei. Como é que o poder está com você? Essa menina lá, que é até minha conterrânea, né, lá de Niterói, que foi lá para, acho que Indonésia, fazer trilha lá no vulcão. Ela cansou. Eu vou descansar aqui um pouquinho. A gente vai caminhando, tá? Vamos te esperar lá na frente, se essa é a verdade, né? Aí ela descansou, bom, vou caminhar. Irmão, ela acho que pegou lá o caminho errado, escapuliu. Você imagina uma pessoa descer 400 metros despencando, irmão. 400 metros, ela caiu daqui no Vianense, irmão, descendo. Depois, segundo eles, o drone pegou ela, que ela estava lá se mexendo, tal. Depois foram procurar de novo, não estava mais lá, ela deve ter se mexido, desceu mais. Foi para 600 metros, quase 1 quilômetro de vulcão abaixo. O que é isso? A falta de conhecimento fez ela cair no abismo. A pessoa, por falta de conhecimento, cai no abismo. Inclusive, meus pêsames a família que eu sei. Gente, a dor de perder um filho é muito grande, E era uma menina extrovertida, uma menina animada, mas acredito que os pais, o pai que ama tem preocupação, né? Pai, mãe que ama, preocupação. Não vai, fulano. Deixa eu. Gosto disso, era mochileira, né? E ia, infelizmente, ela foi embora. Que Deus console o coração do pai, o coração da mãe, que não é fácil. Você olhar para o caixão e saber que um filho seu é que está ali. Não é fácil. Seja lá na Pirambeira, seja de tiro, enfim. Não é fácil. Entendeu? Então, por isso é que eu me preocupo de falar a verdade. E não é só falar. Você tem que viver. Porque senão Deus fica assim lá de cima. Que vergonha. Como é que pode você falar isso? Você não vive isso, você não me respeita. Quer que os outros te respeitem. Como você é hipócrita. No dia do juízo a gente conversa. E aí, meu irmão, o Senhor te chamou para paz. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja feliz. Deus não chamou você para ser triste. Se alegre, mas tem que obedecer. Amém? Glória a Deus. Então vem para cá, vamos orar em nome de Jesus. Sueli Miranda, Deus te abençoe, Sueli. E Cíntia Regina, Cíntia, Deus abençoe sua vida. A Rosemary Santos também, Deus abençoe.
Edicélia, está muito frio lá em cima. Vandinha, está muito frio lá, Vandinha? É mesmo, Vandinha? E glória a Deus. E feche os olhos um pouquinho, Senhor Deus. Toda quarta-feira aqui nós fazemos um trabalho voltado para o coração. E quanta gente que tem um coração duro, um coração que é entenebrecido, está totalmente em trevas. O amor não chega, o arrependimento. A pessoa precisa de uma libertação urgente, até mesmo para entender que o Senhor levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, e que por suas feridas já fomos sarados. Até mesmo, ó Deus, para entender que a pessoa escolhida, a pessoa consagrada ao Senhor, ela não se corrompe. Porque nós vemos aqui na Bíblia, Samuel criado na casa de Eli, com os filhos tudo rebelde, e Samuel não se corrompeu. Então, Deus, eu peço essa bênção estendida sobre a esses que oram comigo aqui na igreja, os que me assistem pelo Instagram, os que me assistem pelo nosso canal de YouTube, pelo Facebook, para que também não se corrompa. Quando alguém diz, larga disso, isso aí não muda mais não, isso aí não tem mais jeito, e a pessoa vai atrás dessas conversas, ao invés de olhar e prestar atenção no que o Senhor falou, tudo é possível que crê. Ah, Senhor, ajuda esta pessoa, orienta esta pessoa, Espírito Santo, abre o entendimento dessa pessoa, em nome de Jesus. E você, diabo, perdeu de novo, porque os olhos do povo foram abertos. A palavra de Deus é luz, eles estão iluminados, eles agora enxergam onde vai pisar, onde vai pegar. Você não consegue mais corrompê-los. Então, em nome de Jesus, pega as suas doenças, pega o seu mal, vai embora e não olhe mais para essas pessoas. Em nome de Jesus, meu Deus, transforma aquele líquido ali do teu sangue, Pai. Põe um poder nesse líquido, quando eles lavarem o coração, tem nome escrito ali, tem o desejo deles ali, Pai, que tudo se cumpra em nome de Jesus. E também, Senhor, se eles trouxeram aqui dízimo, oferta, que para comprarmos material, que ainda falta uma parte, eu quero que o Senhor receba, prospere eles. Não deixe faltar nada para esse povo. Em nome de Jesus. E em seguida cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Amém? Graças a Deus. Olha, Deus abençoe vocês, fiquem na paz. 3 horas, a pastora Conceição está aqui, eu volto às 19 horas. Fiquem na paz. Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para você.